Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Ricardo, sou aqui do canal Questão por Questão do YouTube e a nossa questão hoje vai abordar aqui uma questão da ALEP, que é a Assembleia Legislativa de Pernambuco, que ocorreu em 2014. E para a gente identificar a prova é a prova L12, tipo 001. A área abordada da questão é contabilidade, a matéria é auditoria e o assunto é planejamento de auditoria. Quem quiser verificar aí a questão na prova, deve observar que aqui é a questão número 96, certo? Vamos lá. A questão fala o seguinte: em relação ao planejamento de auditoria, considere. Item 1. No início dos seus trabalhos, o auditor deve considerar se existe uniformidade nas práticas contábeis adotadas pela entidade. No item 2, ele fala: na determinação dos fatos relevantes que são examinados, não cabe ao auditor determinar a partir de que valor esses fatos serão considerados. Item 3. O planejamento da auditoria é um processo que se inicia logo após a contratação dos serviços. E em seguida, a questão pede para... Fala o seguinte: está correto que se afirma apenas em e das alternativas. Bem, pessoal, diante dessa questão, a gente tem que primeiramente observar qual é o assunto que está sendo abordado na questão. Primeiramente, a gente vai identificar aqui que ela fala sobre planejamento de auditoria. Bem, sobre planejamento de auditoria, existe uma norma brasileira de contabilidade e interpretação técnica, que é a NBCT 11 e T07. A gente tem que tomar ela como base para poder resolver essa questão. Voltando aqui à questão, vamos analisar primeiramente o item 1. Ele fala: no início dos seus trabalhos, o auditor deve considerar se existe uniformidade nas práticas contábeis adotadas pela entidade. Seguindo aqui, a gente vai observar que a NBCT 11T07 fala em seu item 51 o seguinte: assim sendo, nessas circunstâncias, o auditor independente deve incluir nos planejamentos de auditoria análise dos saldos de abertura, procedimentos contábeis adotados, uniformidade dos procedimentos contábeis, identificação de relevantes eventos subsequentes ao exercício anterior e revisão dos papéis de trabalho do auditor anterior. Bem, com base no item que está apresentado na questão e no trecho destacado aqui da própria NBCT 11T07, a gente verifica que o item está correto. Seguindo, item 2 fala o seguinte: na determinação dos fatos relevantes que serão examinados, não cabe ao auditor determinar a partir de que valor esses fatos serão considerados. Daqui, a gente vai novamente analisar aqui pela NBC 11 e T07 o seguinte: no item 40 fala: o auditor independente deve, no planejamento da auditoria, considerar a ocorrência de fatos relevantes que possam afetar a entidade e a sua opinião sobre as demonstrações contábeis. Assim, analisando o item apresentado na questão com o que está previsto aqui na NBCT 11 e T07, nós observamos que o item está incorreto. Seguindo para o item 3, fala o seguinte: o planejamento de auditoria é um processo que se inicia logo após a contratação dos serviços. Bem, esse item aqui caiu e foi cobrado e fez com que vários alunos, vários concurseiros, concursandos errassem a questão inteira. Por quê? Na NBCT 11 e T07 fala o seguinte: no item 4, o auditor independente deve ter em conta que o planejamento da auditoria é um processo que se inicia na fase de avaliação para a contratação dos serviços. Nesta etapa, devem ser levantadas as informações necessárias para conhecer o tipo de atividade da entidade, sua complexidade, a legislação aplicável, relatórios, parecer e outros informes a serem emitidos, para assim determinar a natureza do trabalho a ser executado. Ou seja, o planejamento da auditoria é um processo que se inicia na fase de avaliação para a contratação dos serviços e não o que está dizendo aqui no item 3 da questão, que ela fala que é um processo que se inicia logo após a contratação, ou seja, o planejamento ele já começa antes da contratação. Sendo assim, nós verificamos que o item está incorreto. Dessa forma, temos aqui o item 1 correto, item 2 incorreto, item 3 também incorreto. E, com base nas alternativas que nós temos, verificamos que o gabarito é a letra C.
Bem, pessoal, ficamos por aqui com mais uma questão do canal Questão por Questão do YouTube. Fiquem com Deus e até a próxima.